estamos na Semana Internacional da Tireoide. Essa importante glândula que regula o nosso metabolismo. Ela age na função de órgãos como coração, cérebro, fígado e rins. 60% da população brasileira terá nódulos da tireoide em algum momento da vida. Por isso, qualquer alteração deve sim ser investigada. De um dia para o outro, Dona Maria de Lourdes passou a se sentir mal. Cansaço, sono, meio que depressiva até, sabe? Diagnóstico: hipotireoidismo, uma doença que faz a glândula tireoide, localizada no pescoço, funcionar menos do que o necessário. Quando ela trabalha além da conta, causa o hipertireoidismo. Ao contrário do hipotireoidismo, existe uma outra doença, também inflamatória, que é chamada de hipertireoidismo, onde a tireoide produz uma quantidade excessiva de hormônio, que também tem um efeito sistêmico, principalmente acometendo o sistema cardiovascular, podendo levar a arritmias cardíacas e, no limite, podendo causar a morte. É mais comum do que se imagina. Em média, 10% da população mundial tem algum tipo de disfunção da tireoide. A maioria mulheres entre 20 e 50 anos. Uma glândula tão pequena que é como um maestro para todo o corpo. Os hormônios da tireoide regulam os batimentos cardíacos, o intestino, a memória. Mulheres grávidas precisam redobrar a atenção. Durante a gestação, há um aumento da demanda. A tireoide passa a produzir perto de 50% a 100% mais hormônio do que numa condição não gestante. Elas poderiam comprometer o desenvolvimento tanto do bebê quanto a própria gestação. Com o exame de sangue é possível diagnosticar o problema. Foi assim que Sônia começou o tratamento. Hoje já está controlado, mas todo ano eu faço os exames para ter certeza que está bem. E para falar sobre a glândula tireoide, recebemos Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, e Erivaldo Volpe, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e também professor de cirurgia de cabeça e pescoço da Uninove. E você pode participar aqui da nossa conversa, mandando suas dúvidas, perguntas, comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Prazer grande. Começar então, Semana Internacional da Tireoide. Nós percebemos aí então que tem uma importância grande. Por que vale a pena, é importante chamarmos a atenção para esta glândula tireoide? Então, boa tarde. A glândula tireoide ela é muito importante para o funcionamento do corpo. Ela que regula a velocidade para mais, para menos, a temperatura, a velocidade do intestino, do coração. Então, ela é uma glândula essencial para a manutenção da vida e da saúde da pessoa. É exatamente isso. E, além disso, como já foi dito muito bem aí na reportagem, 10% das pessoas no mundo têm algum problema da tireoide. E a prevalência de nódulos de tireoide é muito grande na população adulta. Por isso que foi instituído pelas sociedades ao redor do mundo a Semana Internacional de Tireoide, para justamente chamar a atenção das pessoas sobre a importância dessa glândula, que ela é pequena em tamanho, mas muito grande a sua importância na função do organismo. Pois é, uma importância tão grande assim, mas parece que as pessoas acabam só se dando conta dessa importância quando já aparece algum problema, não é? Sim. Na maioria das vezes. A doença de tireoide, como o doutor Erivaldo falou, ela é muito comum. Então, a gente sabe que na vida adulta, até 70% da população pode apresentar nódulos. E existe uma confusão, né? Se isso pode ser câncer, se isso é um nódulo benigno, maligno, se tem alguma doença associada. Então, é sempre importante criar essa consciência nas pessoas, que é uma glândula que também tem que ser cuidada, assim como o restante da saúde. Nós até separamos aqui uma ilustração da tireoide, da localização dela, para... Acho que vale a pena para as pessoas saberem melhor a localização. O que nós podemos chamar a atenção das pessoas nesse sentido? Eu acho que eu vou falar mais sobre as alterações anatômicas, porque basicamente nós temos dois tipos básicos de alterações da glândula tireoide. As alterações de função, quando ela funciona muito ou funciona pouco, aí o doutor Renato vai falar disso com mais maestria do que eu. E eu quero chamar a atenção para o problema dos nódulos, que inclusive esse é um mote desse ano da campanha internacional da tireoide. Eu tenho um nódulo, e agora o que fazer? O que é importante é que essa glândula que parece uma borboletinha e fica aí na região anterior do pescoço, ela pode ser sede de nódulos, como diversos outros órgãos do nosso organismo.
O importante é que a gente tem que lembrar que 90% dos nódulos de tireoide são benignos, ou seja, a grande maioria dos nódulos são benignos, apenas uma parte pequena que vão desenvolver câncer de tireoide. Então, quando a gente tem a descoberta de um nódulo na tireoide, a primeira coisa que a gente tem que ter é tranquilidade. Tranquilidade para procurar o profissional, o endocrinologista, o cirurgião de cabeça e pescoço e fazer uma análise adequada desse nódulo para saber se ele precisa de algum tipo de tratamento. As pessoas já estão participando aqui da nossa conversa, né? Tão comum que está aqui já. A Luci Antonácio, via Facebook, ela fala que ela vê aí muitas informações dizendo justamente isso que vocês colocaram, né? Dessa prevalência tão grande. Ela fala assim, eu leio sempre que é normal a presença de nódulos na tireoide após uma certa idade. Ela gostaria de um esclarecimento melhor justamente sobre isso, o que significa normal ou quando que é motivo de preocupação, né? A gente sabe que a partir dos 40 anos de idade, 50% das mulheres vão apresentar nódulos na tireoide. Então é muito comum, né? Você vai fazer uma avaliação, faz um ultrassom e tem um nódulo de tireoide. Como a medicina avançou muito, hoje em dia a gente tem as ressonâncias, tomografias, o nosso diagnóstico de nódulos ficou muito mais preciso. Então, o que acabou acontecendo é que hoje em dia a gente pega nódulos com 0,2, 0,3 milímetros, nódulos muito pequenos, desculpa, 0,3 centímetros. Então, esse nódulo tem que ser investigado ou não? Essa é a grande questão. O que a literatura aponta é que a gente tem que investigar nódulos maiores que 1 centímetro, ou se ele tem um crescimento muito rápido, mais que 20% em um ano, e se a pessoa também tem algum fator de risco, se é criança, se é idoso, se fez algum tipo de terapia com radiação no pescoço, ou tem história familiar de câncer de tireoide. Então, ter nódulo de tireoide, como o Dr. Erivelto falou, não é um sinal de que você tenha uma doença grave, mas que precisa ser acompanhada. Agora, falou assim, a importância desse diagnóstico, como que a mulher geralmente costuma fazer visitas frequentes ao ginecologista, doutor Erivelto? O ginecologista pode prescrever algum exame para saber se está tudo bem com a tireoide? Como que deve ser Normalmente, esse cuidado? as mulheres, quando vão ao ginecologista, o ginecologista costuma fazer aquele screening, faz ultrassom de mama, ultrassom da parte ginecológica, e muitas vezes ele pede que se faça um ultrassom da tireoide também. No entanto, como o doutor Renato falou muito bem, a gente precisa ter muito critério. Como os exames de imagem hoje são muito sensíveis, conseguem detectar nódulos muito pequenos, é importante que se faça uma ultrassonografia da tireoide somente se houver um fator de risco. Tá? Então, por exemplo, é bastante comum a pessoa procurar o médico porque a irmã teve um câncer de tireoide ou uma prima fez algum tipo de cirurgia de tireoide ou um outro familiar está com algum problema de tireoide. Nessas situações, é recomendado fazer uma investigação da função da tireoide ou pesquisar a presença de nódulos. No entanto, se a pessoa não tem nenhum antecedente, não está no grupo de risco, não tem nenhum motivo específico para a gente pensar numa doença de tireoide, não deve ser feita uma ultrassonografia. Agora, assim como acontece, por exemplo, a mulher aprendeu bastante a questão do autoexame, no caso de nódulos na mama. Na tireoide também é algo palpável? Existe o autoexame, doutor Renato? O que pode ser dito? O autoexame ele pode ser feito, só que a gente sabe hoje em dia que na palpação só 5% dos nódulos são localizados. Então é difícil na palpação a pessoa localizar. Mas é importante perceber se tem alguma alteração na região cervical, na região de pescoço, na hora que vai engolir. Esse tipo de alteração, Às vezes as pessoas percebem, os parentes, olha, seu pescoço está um pouquinho mais cheinho, procurar um endócrino. A gente sabe que as doenças tireoidianas, elas têm uma penetração, elas acontecem mais em mulheres. Então, geralmente, você tem uma irmã com doença de tireoide, a mãe tem doença de tireoide. Então, a família apresenta a doença. Então, os próprios familiares já avisam O que afeta mais as mulheres? Tem a questão genética. Então, as mulheres têm uma predisposição genética maior, a doenças tireoidianas. Agora, o doutor Erivelto colocou aí, chamou a atenção para a campanha desse ano, que eu tenho um nódulo na tireoide, e agora? É a pergunta que eu faço, então. Qual que deve ser, a partir daí, o caminho? Então, a partir do momento que você sabe ser portador de um nódulo de tireoide, você deve procurar uma avaliação de um profissional, ok? Um endocrinologista é o profissional indicado para avaliar
o nódulo de tireoide. Se este nódulo tiver alguma suspeita de tendência à malignidade, tiver algumas características no ultrassom que façam suspeitar da possibilidade de uma doença maligna, aí deve ser realizado um exame de punção com agulha fina. Mas o importante, de novo, é que a gente não deve solicitar esse exame indiscriminadamente. Existem critérios muito bem estabelecidos que norteiam a indicação desse tipo de exame. Na realidade, a maioria dos pacientes que têm nódulo de tireoide não necessita de nenhum tratamento. A gente faz apenas a observação, o acompanhamento desses nódulos, né? E muitas vezes um exame anual é mais do que suficiente para a gente fazer o segmento desses pacientes. Mais pessoas aqui, deixa eu colocar os nossos telespectadores. A Salete Duarte Ribeiro, ela pergunta se sentir dor na região da tireoide é normal. Normal não é, né? A gente pode ter várias causas de doenças na região do pescoço, né? Desde um problema de laringe, tem algum outro sintoma associado, e se persistir, né? É procurar um endócrino ou um otorrino, dependendo do caso. Tem mais aqui, a reportagem chamou a atenção para as mulheres grávidas, né, que devem ter uma atenção maior. Tem uma pergunta nesse sentido da Caroline Pergentino. Ela pergunta se as mulheres podem ter algum problema aí na tireoide no pós-parto. E se sim, quanto tempo depois do nascimento do bebê, o que nós podemos falar para ela, doutor Erivelto? Existe uma doença específica que se chama tireoidite pós-parto, que é uma inflamação na tireoide que acontece em algumas mulheres após o parto. Essa é uma doença muito comum. Agora, é importante a gente relembrar o que foi dito na entrevista, porque realmente a tireoide, durante a gravidez, a tireoide trabalha muito. A tireoide trabalha muito. Então, muitas mulheres podem desenvolver problemas de tireoide durante a gravidez. Tanto é que os endocrinologistas recomendam bastante que se uma paciente faz uso de hormônio tiroidiano e engravida, habitualmente o paciente necessita de um aporte maior de hormônio tiroidiano para ajudar a tireoide da paciente a funcionar adequadamente durante a gravidez. É um tratamento que pode ser feito, então, durante a gravidez? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Vocês citaram aí, durante o programa já, o hipertiroidismo, tem também o hipotiroidismo. Vamos explicar qual é a diferença? Então, a tireoide, né, ela pode produzir muito ou pouco hormônio. Então, quando a gente tem muito hormônio circulante, a gente tem o hipertireoidismo. Quais são os sintomas do hipertireoidismo? Os olhos ficam mais abertos, né? A gente tem queda de cabelo, unhas fracas, a pele fica sedosa porque troca mais o revestimento, então a pele fica mais macia, o intestino fica mais rápido. Então, o organismo ele fica mais rápido, mais acelerado. E a pessoa pode, inclusive, até perder peso, mas de uma maneira não saudável. Já o hipotireoidismo é quando ela funciona de menos. Então, o intestino fica mais devagar, o coração bate mais devagar, pode ter um ganho de peso leve, até um inchaço, um edema, que a gente fala, né? E é importante a gente fazer sempre o exame de tireoide, porque pela análise clínica, a história às vezes é muito similar, só que hoje em dia a gente tem várias causas de tensão, de estresse, a pessoa associa isso com tireoide, mas muitas vezes não é. Os sintomas são diferentes, então, né? De um para outro. Agora, uma outra questão, vocês colocaram aqui, né, da atenção dos nódulos, mas são só os nódulos que indicam alguma alteração ou a tireoide pode ter alguma alteração e não apresentar nódulos, doutor Erivelto? Então, a gente tem dois grupos de doenças da tireoide, né? O primeiro grupo são as disfunções da tireoide, que é isso que o doutor Renato acabou de falar, quando a tireoide funciona muito ou quando a tireoide funciona pouco. E a gente tem o problema dos nódulos da tireoide, né? Sendo esses nódulos benignos ou malignos. O que é preciso entender é o seguinte, que uma pessoa ela pode ter uma disfunção da tireoide, seja ela uma disfunção para cima ou para baixo, e o ultrassom pode ser absolutamente normal. Por outro lado, ela pode ter um câncer de tireoide e o exame de sangue ser absolutamente normal. Entendeu? Então, a pessoa pode ter um câncer na tireoide e não ter nenhuma disfunção da tireoide, que é o que geralmente acontece. Tem pergunta justamente chegando sobre exame de sangue, se são suficientes para garantir a medição dos níveis do hormônio. Para garantir a medição dos níveis, é o exame de escolha. Tá. Agora, para você avaliar se existe algum nódulo, o exame de sangue não detecta.
Aí a gente precisa fazer, na suspeita de um nódulo, um ultrassom. E quando a gente quer avaliar a função, a gente faz o exame de sangue, não é isso, doutor Renato? É isso. É importante que, como a doença de tireoide, o hipotireoidismo, quando ela funciona menos, é comum, alguns cuidados na hora da gente fazer o exame e tomar medicação. Cuidados simples, né, que é sempre bom relembrar. Aproveitar esse espaço para isso. Sim. Então, assim, a medicação da tireoide, ela precisa da acidez do estômago para ser absorvida, né, que chama levotiroxina. Então, é importante que a pessoa tome ela em jejum, com água. Né? Se tomar com café, com iogurte, tem uma alteração de absorção do remédio. E com outros remédios, Pode tirar inclusive. o efeito, então, do remédio? E se tomar com remédios para o estômago, tipo omeprazol, nessa classe de medicação, ela pode não absorver a medicação. Então, é importante que a gente tome a medicação em jejum, com água, pelo menos meia hora antes do café. Muito bem. Tem mais perguntas chegando sobre esse assunto que nós vamos responder já já. Até. Já estamos de volta com o JC Debate na Semana Internacional da Tireoide. Conversamos sobre esta glândula tão importante para o funcionamento do nosso metabolismo. Com a gente, Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, e Erivelto Volpi, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Você pode continuar participando aqui, ajudando a gente a entender melhor esse assunto. Tem muita participação e eu estou percebendo que as pessoas estão tocando muito no assunto em relação ao peso, a preocupação com o peso. A Elivânia Oliveira, ela fala que ela tem problema de tireoide, a irmã mais velha também, aí ela comenta só que eu sou mais magra que ela. Queria saber qual a relação do tratamento aí com o ganho de peso. E tem uma pergunta contrária aqui também, cadê ela? A Deizinha Oliveira, ela conta também que ela fez exame, deu alteração. Depois que ela teve a filha, ela emagreceu muito e ela depois não conseguiu mais ganhar peso. Então, tem a preocupação aqui nos dois sentidos, da perda de peso e do ganho de peso. O que nós podemos falar para essas pessoas? Qual que é a relação, doutor? Então, existe essa associação entre peso e tireoide. É uma associação real. Né? Então, se a pessoa tem uma doença tireoidiana, existe uma variação de peso. Quando a pessoa tem uma doença grave, existe uma variação grave, o que não é comum. Então, o hipotireoidismo, que é muito mais comum que o hiper, né? Então ela funciona menos do que mais, pode levar a que a pessoa retenha mais líquido, né? E ganhe um pouco de peso, mas nada mais que 3 quilos. Já o hipertireoidismo, que é quando a glândula funciona muito, realmente está associado com perda de peso. Mas quando a pessoa trata, acompanha com o seu médico, a gente percebe que o peso normaliza. Então, é uma alteração mínima de peso, é uma preocupação comum das mulheres, mas se tratado, é uma vida normal. Doutor Erivelto? É exatamente isso. E é preciso entender o seguinte, quando uma pessoa fala que está ganhando peso por causa da tireoide, a coisa mais fácil é controlar esse ganho de peso, porque é só entrar com hormônio tireoidiano. Então, quando a pessoa tem um problema de peso, é muito fácil e muito simples determinar se esse ganho de peso é por causa da tireoide, é só fazer um exame de sangue. O que a maioria das pessoas acaba não entendendo é que 99,9% das pessoas que têm problema de peso não está relacionado a uma disfunção da tireoide. Isso eu acho que é muito importante, não é, Renato? Super. É muito importante a gente ter essa consciência. Então, tem um pouquinho de mito aí nessa história. É que eu costumo dizer que o problema da tireoide é uma bengalinha, né? Que é mais fácil a gente dizer que está com um problema de peso por causa da tireoide. Porque, na realidade, a tireoide é apenas um dos motivos que faz a pessoa ganhar peso. Quero aproveitar o espaço também para falar um pouquinho mais sobre tratamentos. Então, a gente tem o hipotireoidismo, que a gente conversou, né, que seria quando a tireoide funciona menos. A gente tem o hipertireoidismo. No hipertireoidismo, né, então a glândula ela está acelerada e a pessoa pode tratar com medicação oral, né, com comprimido. E nos casos mais graves, a gente pode optar pela iodoterapia. Né? A iodoterapia ela vai tratar tanto os casos, né, de hipertireoidismo quanto os casos de câncer. Não é, doutor Erivelto? Perfeito, é isso mesmo. Aproveitar então o gancho que Samuel Lucas faz a pergunta para o tratamento do câncer de tireoide. Isso. Como que é feito esse tratamento, doutor? A imensa maioria dos casos de câncer de tireoide, eles são tratados através de cirurgia.
não é? A remoção não apenas do nódulo. Na imensa maioria dos casos, a gente tem que remover toda a tireoide. E quando a gente tem um câncer de tireoide, esse câncer precisa de um tratamento complementar, ou seja, alguma coisa além da operação. Rarissimamente a gente faz tratamento com quimioterapia e radioterapia. O que se faz é utilizar o iodo radioativo. Por que a gente utiliza o iodo radioativo? Porque o único órgão no nosso organismo que consome iodo é a tireoide. O que é o iodo radioativo, doutor? É um iodo, é o mesmo iodo que tem no sal, só que a gente coloca radiação nesse iodo. Por quê? Porque quando você ingere o iodo radioativo, ele vai entrar na célula tireoidiana ou entrar numa célula de tumor de tireoide e vai destruir essa célula, vai causar uma destruição, uma explosão, entre aspas, dessa célula. E como o único órgão no nosso corpo que tem avidez por iodo é a tireoide, quando a gente tem câncer de tireoide, a gente utiliza o iodo radioativo para complementar o tratamento cirúrgico, porque a gente não consegue tratar o câncer só com iodo radioativo, porque a dose que a gente teria que dar é muito alta. Então a gente consegue tratar, por exemplo, como o Dr. Renato disse bem, a gente consegue tratar o hipertiroidismo porque a dose de radiação necessária para tratar o hipertiroidismo é uma dose baixa, mas para tratar câncer é uma dose maior. A Débora Justina fala se tem relação à radiação, se pode causar nódulos na tireoide, se existe essa relação. Então, a gente tem, por exemplo, os grandes acidentes que aconteceram, né, em Chernobyl, no Japão, né, os acidentes nucleares, que especialmente em Chernobyl causou um aumento exponencial de cânceres de tireoide, especialmente em crianças, devido à exposição à radiação. Aqui no nosso meio a gente não tem isso, mas como o Dr. Renato já disse, as pessoas que têm antecedentes, tratamentos prévios de radiação no pescoço, especialmente doenças como linfomas, leucemias na infância, têm uma chance, uma sensibilidade maior a desenvolver nódulos na tireoide. O Caio Alves, ele pergunta a opinião de vocês sobre a homeopatia, se ela funciona realmente no combate ao hipotireoidismo. Palavrinha chata. Então, a gente sabe que o hipotireoidismo é quando a glândula funciona menos. Esse hormônio que a gente não produz, ele é reposto da mesma maneira com o comprimido. Então, é uma doença que a gente repõe de uma forma muito tranquila com a medicação oral. Não há necessidade de nenhuma outra terapia complementar ou homeopatia para tratamento do hipotireoidismo, das doenças de tireoide. Tem mais aqui a Tassiane Prado, ela pergunta justamente o tratamento. Existe algum outro mais imediato além desse tratamento? Como assim, outro imediato? É medicação diária ou existe algum outro tratamento sem ser medicação diária? Então, para o hipotireoidismo, que é a medicação para tratar a doença da tireoide, que ela se encontra mais devagar, a medicação é diária, né? Então é porque o organismo ele absorve de manhã e esse hormônio ele vai circulando no sangue por 7 dias. E a gente faz acompanhamento com exames a cada 2 meses, né, que é o TSH, hormônio tireoestimulante. E por hipertireoidismo a gente tem a medicação também, o iodo, e nos casos de cirurgia, o iodo, né, nos casos de câncer, a cirurgia e o iodo. A Thaís Mendes, aqui via Twitter, ela conta que a prima está gestante, se há riscos para o bebê. Descobriu que está com uma alteração na tireoide. Ela chama de tireoidite de Hashimoto, é o nome correto, doutor? Se existe risco para o bebê. Não, desde que adequadamente tratado, não. Tireoidite de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo na mulher jovem, né, na mulher em idade reprodutiva. Ela deve tratar a tireoide durante a gravidez. Se há necessidade da reposição hormonal, né, se os exames de sangue determinam isso muito bem. Se há necessidade da reposição hormonal, ela deve tomar o hormônio tireoidiano, que inclusive vai ser bom para a gravidez, vai ser bom para o nenê. O Éder, nossa, tem muita participação aqui, eu estou tentando responder a todos. O Éder Carneiro, ele conta que a mãe tem hipotireoidismo, mas tem muita dificuldade para dormir à noite. Se esse problema deveria aumentar a sonolência ao invés de diminuir, doutor Renato? O hipotireoidismo ele pode levar a um cansaço, uma sonolência, mas quando tratado, praticamente a pessoa não tem sintoma algum, né, doutor Ivelto? É perfeito, é isso mesmo.
estando os exames normais da tireoide, eu acho que esse que é a grande mensagem. A tireoide ela pode causar um monte de sintomas, mas para ela causar esses sintomas, a gente tem que ter alteração nos exames de sangue. Se você tem alteração, se os exames de sangue estão normais, estão controlados, e você tem algum sintoma que eventualmente poderia ser atribuído à tireoide, muito provavelmente não é relacionado à tireoide, porque os exames de sangue estão normais. Então, se os exames de sangue estão normais, muito provavelmente a tireoide não é a culpada. Sim. Tem um minutinho final aí para dar um recado. Vamos mostrar aqui a Semana Internacional da Tireoide. O que está acontecendo nessa semana? Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem uma fanpage no Facebook. Vários hospitais pelo Brasil estão tendo campanha de exame, de avaliação, de esclarecimento sobre a tireoide essa semana. Então, na fanpage tem todos esses dados, tem vídeos educativos também. Acho que vale a pena a pessoa conferir e entender um pouquinho mais sobre a glândula. Apareceu o endereço, né, da página, está ali na tela das pessoas. E tem gente aqui perguntando se perceber algum problema, que profissional deve procurar? Então, o clínico, geralmente, ele sabe avaliar uma alteração inicial, né, e indicar para um endocrinologista ou, no caso de um câncer, né, diagnóstico já feito, um cirurgião de cabeça e pescoço. O endócrino, ele trabalha com uma dobradinha com o cirurgião de cabeça e pescoço, é uma parceria. Cada um atua, né, mas trabalha em conjunto. Trabalha em conjunto, a multidisciplinaridade. Mas, sem dúvida nenhuma, o profissional que está à frente disso é o endocrinologista. O primeiro passo ali. É o endocrinologista. Muito obrigada pela participação de vocês, por responderem todas essas perguntas. Não imagino o quanto que é importante para cada uma das pessoas que ouve a colocação de um especialista. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.